dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta parte, iremos tratar acerca de fontes chaveadas. No capítulo anterior, vimos que os conversores CCCC apresentam conexão elétrica entre a carga e a fonte, o que pode ser inaceitável ou desvantajoso em algumas situações. Uma forma de isolar a saída da entrada é através do emprego de transformador, porém um que opera em frequência acima dos 60 ou 50 Hz da rede elétrica, visando redução de peso e volume. Iniciaremos analisando o modelo do transformador e como os conversores vistos no capítulo anterior podem ser modificados para permitir a incorporação desse dispositivo. Também analisaremos como conversores podem ser alimentados em corrente e algumas aplicações práticas para esse tipo de configuração. Veremos em maior detalhe como é concebido o controle do modulador PWM e da fonte chaveada como um todo. Uma vez que esse capítulo é extenso, irei dividi-lo em duas partes. Iniciaremos com o estudo dos conversores isolados. Transformadores possuem duas funções básicas: isolação elétrica e elevar ou reduzir a tensão ou corrente variantes no tempo. Então aqui nós temos um modelozinho de transformador, aqui você tem o núcleo, certo? A representação do núcleo, o bobinado de primário e o bobinado de secundário. Esse modelo ideal do transformador de dois enrolamentos apresenta relações de tensão e corrente presentes no primário e no secundário do mesmo, vistos aqui por V1, I1, V2 e I2. Por ser ideal, a potência no primário é igual ao do secundário. Uma vez que essa potência é igual, a gente pode conceber relações entre V1 e V2, ditas por V1 dividido por V2 é igual à relação de espiras do primário dividido pela relação de espiras do secundário, e das correntes, né? Corrente no primário dividido pela corrente através do secundário é igual a N2 dividido por N1. A convenção do ponto é utilizada para indicar a polaridade relativa entre dois bobinados. Para uma diferença de potencial positiva aplicada aqui no ponto, no terminal, por exemplo, aqui no N1, no outro também apresentará positiva. Quando a corrente circula adentrando o ponto num terminal, no outro terminal é considerado saindo do ponto. Então isso aqui é uma convenção que é adotada para o transformador, convenção do ponto. O modelo mais completo é apresentado na figura. Este apresenta resistores R1 e R2, aqui, que modelam a resistência dos condutores L1 e L2, representando as indutâncias de dispersão dos bobinados, e Lm representa a indutância de magnetização. Meu Rm minúsculo aqui representa a dissipação de energia no núcleo. O transformador ideal ele é incorporado a este modelo para representar a relação de transformação entre primário e secundário. Em algumas aplicações, o modelo ideal é suficiente para uma análise preliminar do circuito. Neste caso, as resistências e indutâncias são consideradas de valor igual a zero, e os elementos shunt apresentam valor infinito. Porém, em alguns conversores, como por exemplo o flyback, o valor de Lm é fundamental para o projeto do mesmo. Iremos analisar o conversor flyback no modo de condução contínua. Este proporciona isolação elétrica entre a fonte e a carga através do indutor acoplado, o qual chamaremos aqui de transformador. Em uma primeira análise, o transformador ideal irá apenas incluir a indutância de magnetização Lm, certo? Desprezamos aqui R1, L1, R2 e L2, e as parcelas de dissipação e dispersão não serão incluídas para uma melhor compreensão do funcionamento do circuito. Observe a polaridade do transformador flyback. Veja aqui que o ponto está sendo aplicado na parte positiva aqui de Vs, e o ponto no secundário está indo para o referencial do meu circuito associado à carga, meu secundário. Assumimos aqui que o capacitor de saída apresenta valor considerável, o que proporciona uma tensão de saída constante igual a VO. O circuito opera em regime permanente, onde todas as tensões e correntes são periódicas. A razão cíclica é D e sua complementar é 1-D. Os interruptores são ideais. Uma vez que o interruptor é comandado a conduzir, durante o período dt, vemos que a fonte Vs fica conectada em paralelo com a magnetizante, né? A fonte Vs está conectada aqui com a magnetizante e também com o meu primário do meu modelo, tá? Do transformador ideal. Se nós resolvermos a equação diferencial para a corrente, ou para a variação da corrente através do indutor, nós obtemos essa expressão aqui durante o período em que a chave está fechada. Veja que a tensão no secundário é a tensão no primário multiplicada pela relação de transformação. Então o que vai ocorrer aqui, né, vai ser Vs multiplicado aqui pela relação de transformação, N1, N2 por N1, né, ó, V1 multiplicado por N2 por N1, ou Vs vezes N2 por N1, que vai aparecer aqui no meu secundário. Observe que a tensão nos terminais do diodo, considerando a conversão do ponto do transformador, ela é igual à tensão de saída VO associada à tensão do secundário. Né? Tá aqui, ó. VD, a tensão que leva aqui a polarização reversa do diodo, né? Vai ser VO menos VS, que multiplica
N2N1. E esse valor aqui ele é negativo, tá? O que leva à polarização reversa. Bom, durante essa condição, a corrente aqui através do secundário é zero e a corrente aqui através do primário também será zero, levando única e exclusivamente aqui ao processo de transferência de energia da fonte para minha indutância magnetizante. Quando da abertura do interruptor, certo? Aqui a minha chave foi comandada a abrir, a corrente através de LM não pode variar instantaneamente. Assim, a corrente irá circular através do primário do transformador. Então a corrente que estava nesse sentido vai agora circular pelo não ponto aqui do meu transformador. Tá? A corrente circula através do terminal não ponto do primário e sai pelo terminal não ponto do secundário. Desta forma, o diodo se torna diretamente polarizado. De certo que a tensão aplicada no secundário se torna igual a VO, né? Nosso VOzinho que vai aparecer. Utilizando a relação de transformação, a tensão aplicada nos terminais da indutância magnetizante é igual à tensão VO refletida para o meu primário. Um detalhe aqui importante, tá? É que a tensão aqui no interruptor ela é igual à tensão da fonte, né, VS, associada com a reflexão da tensão de saída pela relação de transformação, como visto aqui nessa expressão. Okay? Também é possível observar que essa tensão aplicada da reflexão de VO pelo meu transformador ideal, ela passa a garantir a tensão que é aplicada necessária para decrementar ou realizar a redução da corrente aqui através do indutor, o que leva às equações diferenciais respectivas para essa indutância magnetizante, vistas aqui. Né? Então a variação durante o período aberto vai ser menos VO, o período de abertura, é claro, considerando o modo de condição contínua, tá? Dividido por LM e levando em conta a reflexão de VO. Uma vez que a variação líquida na corrente através do indutor é zero, em um período de operação de regime permanente, podemos obter a relação de tensão de saída para o conversor flyback. Aqui, então, fizemos a variação durante o período dt, associado com a variação durante o período 1 menos dt, tá? E essa variação é zero. Tá? Então, quando você substitui os valores e faz a simplificação algébrica, você obtém que VO, tensão de saída, vai ser igual a VS, que multiplica o mesmo fator do conversor buck-boost, sem o sinal negativo, multiplicado pelo meu fator de conversão, né? Minha relação de transformação do transformador. Então, essa, por ser similar ao conversor buck-boost, ela contém a inclusão da relação do transformador. Utilizando ideias similares às que foram apresentadas para o caso do conversor CCCC, podemos determinar o valor mínimo de indutância magnetizante do transformador, de forma a garantir a operação no modo de condição contínua para o conversor flyback. Então a gente tem o meu valor máximo na magnetizante, o meu valor mínimo na magnetizante, vai ser a corrente média que está associada a ele, associado à minha metade da ondulação no meu delta e LM. Tá? Então quando você resolve fazer a substituição dos seus valores, você obtém essa indutância mínima que você precisa obter para garantir modo de condição contínua no conversor flyback. Apesar de não ser ideal, um modo de condição contínua, é a ideia por trás que existe para você determinar o valor de indutância que você precisa para o conversor flyback. Geralmente, projetamos os conversores flyback para trabalhar no modo de condição descontínua por uma série de razões, tanto da parte de estabilidade, controle e garantia, por exemplo, de não saturação do núcleo. Aqui podemos visualizar as principais formas de onda que o conversor flyback apresenta, bem como a relação de ondulação da tensão de saída, similares à do conversor buck-boost. Tá? Então aqui nós temos a corrente através da magnetizante, certo? Aqui a corrente através da fonte e também através da chave, e aqui a corrente através do diodo, certo? Aqui minha ondulação. Aqui podemos visualizar a corrente que circula aqui através do capacitor, né? Durante o período em que a chave está fechada, certo? Quem está fornecendo energia à carga é o capacitor. Então você vai ter basicamente a corrente que circula através da carga vai ser menos VO sobre R. É claro que considerando VO praticamente uma constante, certo? E durante o período de transferência de energia, quando o interruptor é comandado a abrir, certo? Você tem a transferência de energia do indutor LM para o capacitor recarregando-o. Tá? Bom, aqui a gente tem a relação de tensão no primário, né? V1, certo? Aqui aplicado VS e aqui menos VO em 1 e N2, dada a reflexão pelo transformador. Aqui a gente tem a nossa expressãozinha da ondulação da tensão de saída, D dividido por R, vezes a capacitância, vezes a frequência. Todas similares ao conversor buck-boost. Bom, com isso vamos observar um exemplo no MathCAD e PSIM de como conceber o projeto de um conversor flyback. Bom, aqui eu tenho o exemplo de aplicação do conversor flyback no modo de condição contínua, certo? Meus parâmetros são 24 volts de tensão da fonte, a magnetizante 500 microhenries, a resistência de carga de 5 ohms,
capacitância de 200 microfarads, frequência de comutação 40 kg e uma relação N1 dividido por N2, sendo 3 para 1, certo? E a tensão de saída VO 105 volts. Então eu quero determinar a razão cíclica D de operação, corrente média, mínima, máxima e eficaz através do indutor. Veja que é um problema bem mais sofisticado, que é todos esses detalhes aqui. Ondulação da tensão de saída, tensão máxima sobre o interruptor e sobre o diodo, corrente média, máxima e RMS através do interruptor, corrente média, máxima e RMS através do diodo. Então é uma bem mais interessante, bem mais detalhista. Bom, então se nós pegarmos a equação do caso contínuo, supondo que o conversor está nesse modo, né? VO igual a VS D por 1 menos D dividido por N2 N1. Se nós reescrevermos, fizermos uma manipulação algébrica aqui, obtemos que D é igual ao inverso, né, dessa parcela aqui, né, VS por VO vezes N2 por N1 mais 1. Então, substituindo esses valores que nós obtivemos aqui originalmente, certo? VS, VO e N1 N2, a gente encontra que a razão cíclica para essa operação será de 38,5%. Bom, esse conversor aqui está processando aproximadamente 5 watts, tá? E uma corrente média de saída de 1 ampere. Então a corrente média que circulará através do diodo será também 1 ampere. Considerando o caso do conversor ideal, tá? A potência na fonte será 5 watts. A corrente média através da fonte, tá? Será a devida reflexão, né, desses 5 watts dividido pela tensão na fonte, que no caso é 24 volts, ou seja, 0,208 amperes. Então, utilizando as relações agora de frequência, indutância, razão cíclica determinadas e tensão da fonte, a gente tem condições de obter a variação da corrente, né, a ondulação da corrente, através da magnetizante, visto do lado do primário. Nesse caso aqui, fazendo a substituição dos valores, 500 microhenries e 40 kHz, proporciona uma ondulação de 462 mA. Dessa forma, a corrente que vai circular através da magnetizante, certo? Utilizando aqui a relação VO² por VS DRO, será 0,542 amperes. Essa corrente aqui, ó, veja que ela é diferente da corrente S, porque ela deve incorporar a corrente que circula do secundário refletida para o primário. Bom, com isso a gente pode utilizar a expressão para o cálculo do valor RMS, considerando o valor médio e a ondulação, tá? E aí a gente obtém um valor eficaz de 0,558 amperes. A partir desses valores a gente pode obter o valor máximo e mínimo para a corrente através da magnetizante. Tá? Com isso aqui a gente obtém 0,772 amperes para a máxima e 0,311 amperes para a mínima, considerando um caso similar a esta forma de onda aqui. Bom, fica faltando agora obter na chave e no diodo, né? Então, com isso, através da chave, vai ser o máximo na magnetizante, certo? Como a gente coloca aqui nessa expressão, e a mínima na chave será a mínima da magnetizante. Então, aqui eu trago para vocês uma expressãozinha muito útil para cálculo de valor eficaz desse tipo de forma de onda, certo? Seja desse tipo de forma de onda aqui, ou seja, desse forma de onda aqui, em que você estabelece aqui o mínimo, o máximo, tá? A razão cíclica aqui, e você obtém o valor eficaz desse tipo de forma de onda. Então aqui você pega a razão cíclica por 3, corrente máxima ao quadrado, associada ao produto da máxima com a mínima, associado com a mínima ao quadrado. É uma equaçãozinha interessante de ser demonstrada a partir desse tipo de forma de onda. Com isso, através da chave, terá uma corrente eficaz de aproximadamente 346 mA e uma corrente média na chave. A gente pode utilizar a área, né, desse trapézio aqui, né, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Quem é a minha base maior? IS máximo. Quem é a minha base menor? IS mínimo. Vezes a altura, que é a minha duração aqui D, tá? Por 2. Nesse caso aqui é DT, só que como é a média em torno do período, a parte do período se cancela com a parte do período na média. E aí fica apenas D sobre 2. Veja que a corrente média através da chave, ela é a mesma média obtida aqui na fonte, né? 0,208. Legal, né? Isso apenas para mostrar que essas equações aqui estão coerentes. Bom, aqui é interessante nós obtermos a tensão máxima através do interruptor, que vai ser Vs associado com a relação de transformação vezes VO. Então, ou seja, observe que chega aos 39 volts. É claro que na prática seria um pouquinho maior, tá? Mas isso aqui é uma análise teórica de um conversor ideal. Bom, no caso do diodo, a gente vai fazer as reflexões da
magnetizante, né, para o secundário. Então, o IL mínimo vezes a relação de transformação, no diodo vai obter lá mínimo 0,933 amperes e para o máximo, né, 2,3 amperes. Utilizando a mesma equação do cálculo do valor RMS agora com o valor complementar da razão cíclica, máximo, mínimo, no diodo vai dar um eficaz de 1,3 amperes aproximadamente. E a média tem que ser igual à da saída, né? No caso aqui está dando 1 ampere, lá na minha saída também apresentou 1 ampere. Legal, né? Bom, no diodo a tensão máxima vai ser VO associado com a reflexão de VS, tá, pelo transformador. Nesse caso aqui no diodo vai apresentar um máximo de 13 volts. E com isso a gente chega à parte da ondulação da tensão de saída, que é esperada, né? Nesse caso aqui, dVO dividido por ROCO, tal como a gente colocou aqui na expressão, vai dar 48 mV. Então vamos olhar esse circuito trabalhando lá no P5. Está aqui ele, já com todos os valores ajustados. Aqui eu estou utilizando esse transformador aqui, advindo do elementos, Power, Transformers. E aí você tem esse One Phase Transformer Inverted, onde ocorre a inversão aqui do ponto para facilitar a montagem. Veja aqui que eu coloquei a dispersão, a magnetizante e os valores de primário e secundário para facilitar. Veja que a dispersão aqui eu coloquei 1 nanohenry para ter um valor bem reduzido. E a resistência de primário eu deixei original, tá? 1 miliohm. Esse valor pode ser ainda até menor. Bom, a fonte é 24, a carga está 5 ohms e aqui a gente pode visualizar a operação em 38,5 de razão cíclica e 40 kHz de frequência de comutação. A simulação aqui eu estou colocando free run para a gente observar aqui os nossos valores. Então está rodando aí no modo livre. Veja aí que a tensão de saída está bem próximo dos 5 volts, né? Vamos ver aqui, comando, certo? Aqui está na escala de 500 mV, 501 volt, e aqui a tensão de saída, né? 5 volts, bonitinho aí. Vamos olhar aqui logo a ondulação, marcar aqui o modo AC, certo? Então a ondulação aqui está perto lá do calculado. Nesse caso aqui deu 48 mV. Aqui nossa escala está 20 mV por divisão, né? Daqui é 20, aqui é 20, aqui é 10. Então, se nós fizermos aqui o cálculo, né, deste valor inferior até este valor superior, deve dar bem próximo ao calculado. Os 48 mV, né? 20 positivo, 20 negativo e aqui perto dos menos 10, né? Então, se nós fizermos essa diferença aqui, vai dar bem próximo. Vamos ver aqui outro valor. Bom, vamos olhar aqui os valores aqui para a chave e para o diodo e a gente compara com os valores na planilha, né? Bom, então vou colocar aqui 500 mA por divisão. Aqui de vermelho é na chave, né? Aqui no IS, e aqui de azul é através do diodo. Vou colocar aqui 1 ampere por divisão. Está aparecendo 1 volt, mas é porque a conversão está 1 para 1, tá? Então vamos ver aqui através do diodo, certo? Máximo aqui vai chegar a uns 2,3 amperes. 2 amperes, né? Aqui seria 3 amperes, aqui a metade seria 2,5, está mais ou menos coerente visualmente aqui. E o mínimo aqui é 1 ampere por divisão, aqui ele tem que ficar logo um pouco abaixo, né? 0,933, aparentemente está coerente. Já para o interruptor, aqui seria o máximo e o mínimo através da minha magnetizante. Então 0,3, 0,7. Aqui, deixa eu colocar aqui 2, porque fica melhor, né? 2, 4, 0,2, 0,4. Aqui está mais ou menos 0,2 amperes, 0,4 amperes. Aqui seria 0,3. Ou seja, está batendo um valor bem próximo que a gente está visualizando aqui. E aqui para máximo, né? 2, 4, 6, 8. Bem próximo aqui do 0,8, certo? Então está confirmando aí a nossa teoria que foi utilizada. Bacana, né, pessoal? Então com isso aqui a gente exibe o funcionamento do conversor flyback em malha aberta. Assim como os demais conversores vistos no capítulo anterior, que podem entrar em modo de condição descontínua da corrente através do indutor, o conversor flyback também pode. Uma forma de obter a relação da tensão de saída para o modo de condição descontínua ela é apresentada. Nós consideramos aqui que a potência na fonte é a mesma potência na carga, certo?
considerando a eficiência de 100%, sabendo que a corrente média na fonte é IS, e resolvendo a equação diferencial da corrente através do indutor, para a obtenção do valor máximo dessa, podemos obter esses resultados aqui, né? Então, a minha potência na fonte é VSS, e essa vai ser igual à tensão de saída ao quadrado por R, potência na carga. Eu sei que a corrente máxima no meu indutor vai ser VS dt dividido por Lm, esse valorzinho aqui máximo aqui, tá? E essa corrente aqui, esse formato de corrente, ele vai ter um valor médio, que é a área de um triângulo. Bom, veja que essa área do triângulo aqui, ó, base vezes a altura, certo? Dividido por 2, ela sendo dividida aí pelo período total t, ela está vista aqui, ó. Base dt, certo? Ela está incorporada aqui no dt ao quadrado. Altura, que é esse valor máximo VSD dividido por Lm, está aqui, ó. Vs vezes d, t, por isso que fica d ao quadrado vezes t ao quadrado, dividido por Lm. E o por 2 é a área do triângulo, base vezes altura por 2. Então, na média, você teria o produto com 1 sobre o período, certo? Então, fazendo a substituição do meu IS aqui, ó, por essa expressão, a gente obtém essa nova expressãozinha aqui da identidade da transferência de potência entre a fonte e a carga. Se nós resolvermos para VO, iremos obter essa minha expressãozinha aqui, ó. Veja que essa expressão difere de forma considerável da versão no modo de condução contínua e basicamente desconsidera o efeito da relação de transformação do magnético. Nem entra aqui, né? Antes de seguirmos para o próximo conversor, gostaria de lhes mostrar um conversor flyback operacional na bancada. Foi um projeto que foi concebido para trabalhar em uma ampla faixa de tensão da rede elétrica, indo de 80 até 280 da rede VCA, bem como atender critérios térmicos rígidos, podendo trabalhar em ambientes bem quentes, logo próximo dos 40 graus Celsius. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um setup bem interessante de um projeto relativamente antigo, mas que tem muito a ver com o nosso assunto que a gente está estudando. Aqui na bancada a gente tem um protótipo de um conversorzinho flyback que foi desenvolvido há algum tempo atrás para uma empresa de telecom. Tá? Aqui a nossa câmara térmica, ele está funcionando. E como era um protótipo, é um circuito que foi um dos primeiros a serem testados, tá? Ele está operacional. E aqui é um conversor flyback com retificação síncrona. Bom, aqui a gente tem a tensão da rede elétrica, tá? Ali está marcando próximo ali dos seus 75 volts, tá? Está na escala aqui de 50, 100, 150, 200, 250 volts. E a ideia desse conversor era que ele trabalhasse de 80 até 280 volts CA, entregando 12 volts e 1 ampere. Uma fontezinha de 12 watts compacta para caber naquela caixinhazinha ali que vocês estão vendo. Tá? Diferentemente de utilizar transformador de núcleo, né, núcleo de ferro silício, chapa de aço silício, a ideia é usar um núcleo relativamente pequeno para que ele possa garantir uma série de condições do ponto de vista de volume, peso, eficiência, questões térmicas e tudo mais. Bom, então aqui o que vocês estão vendo são alguns protótipos que foram desenvolvidos à época, tá? Aqui alguns primeiros transformadores, certo? Aqui alguns dos núcleos finalizados e a placa em si que foi entregue à época, tá? Vocês podem ver, ó, projetado no Brasil, certo? Então aqui foi uma das plaquinhas que foram entregues lá para a empresa. Já faz um bocado de tempo já isso aqui. Bom, como era um protótipo, ali você está vendo alguma das falhas que esse protótipo tem, né? Ele não entrega 12 volts, ele está entregando ali 10.74 com seus 75 volts, certo? Mas ele está operacional, certo? Ele já está entregando aqui potência, está fazendo a conversão ali para aquelas carguinhas ali, dando um total de 8,8 ohms, certo? E aqui você vê a evolução térmica desse conversorzinho flyback, tá? Bom, a grande vantagem dessa estrutura é que eu posso vir e variar aqui a rede elétrica, por exemplo aqui, ó, baixar aqui a tensão, você vê ali que está mantendo ali seus 10 volts, né? E posso vir para a tensão bem alta. Aqui eu vou ter fundo de escala, 250 volts, tá? Ele está no máximo aqui no meu varivolt, estou usando um varivoltzinho ali. E aqui está ultrapassando aqui o fundo de escala de 250 volts, AC. Ela está operacional, tá? Tá ali entregando seus 10.8 volts, certo? Termicamente está bem estável. E aqui nós temos o nosso osciloscópio, tá?
para você ver como é interessante o tipo de forma de onda que esse tipo de conversor está entregando. Essa de verde que vocês estão vendo aí é a tensão sobre a chave do interruptor principal. Aqui eu estou usando um CI que tem um MOSFET interno que trabalha até 900 volts, certo? Ele é bem dedicado para isso. Então você observa que está chegando aqui a 200, 400, 600, 800 volts. E ali no canal 1 a gente tem a tensão de saída ali, aproximadamente 10 volts, tá? Tá um pouco ruidoso porque eu estou pegando aqui num local não muito adequado para essa medição, tá bom? Então você vê aí que é um circuito bem perigoso, tá? Toda fonte chaveada tem que ser tomada muito cautela quando você vai manipular, tá? Aqui eu estou utilizando uma ponteira diferencial, certo? Essa daqui, tá? Para fazer a medição em torno aqui do meu CI aqui da Power Integrations. Esse CIzinho aqui, esse INN 2904, se eu não estou enganado, tá bom? Então, pessoal, quando vocês forem trabalhar com fontes chaveadas, tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma preparação, uma montagem, certo? Muita proteção, muito circuito para auxiliar o desligamento rápido. E é isso, tá? São circuitos muito úteis, tá? Você consegue ver aqui que eu fui na tensão de trabalho, aqui de novo, mais uma vez, né? Você está vendo ali a tensão de saída ao fundo. E aqui a tensão, vou reduzir, certo? Continua mantendo ali uma boa regulagem, tá? Apesar de não ser os 12, mas está 10.8, por ser um protótipo. E aí eu estou vindo aqui até a tensão de desligamento dela. Ela vai vir, desligou ali, ó, a tensão já foi a 0. Eu vou religar novamente. Pronto, já religou ali, ó. E era a ideia de trabalhar de 80 até 180 volts com boa eficiência. Boa eficiência, tá? Sendo um retificador síncrono, um flyback com retificação síncrona, isolado para atender a indústria de telecomunicações, né? Bacana, né, galera? Então a ideia de projeto, desenvolvimento de fontes chaveadas é esse. Você ter circuitos compactos, tá? Que permitam você ter uma ampla faixa de trabalho da tensão da rede elétrica, boa eficiência, questões térmicas, tá? E volume, peso, tá? Ao invés de utilizar esse tipo de circuito aqui com transformador, usando chapa de aço silício. Bom, só para mostrar aqui um adendo que ficou faltando, aqui a parte superior da fonte chaveada, tá? Aqui tem o transformador, certo? Esse aqui novamente é o protótipo, tá? Aquele ali é a versão sem o transformador, desmontada. Ali a parte inferior e aqui a parte superior, certo? Aqui foram feitos para testar tipo de capacitor, núcleo, né? Teste de impregnação com verniz. Então esse tipo de fonte ela precisa de várias iterações, né? Ela passou por esse núcleo, passou por esse núcleo, aqui você observa que o secundário dele é diferente, né? Tem uma quantidade de terminais aqui em paralelo maior nesse caso do que nesse. E aí passou por questões de compactação também, né? Para reduzir o volume e aprimorar questões de peso, né? Compactação e ficar dentro do protótipo final, que era essa caixinha aqui, tá bom? Aqui desse lado é a parte de alta tensão, né? O primário. E aqui o secundário com o retificador, a chave retificador de retificação aqui, esse RF640. Parte de filtragem e a parte de saída com o LEDzinho indicador correspondentemente. Legal, né? Vídeo legal, né, pessoal? Isso aí mostra o quão interessante é esse tipo de conversor. Não existe só esse tipo de aplicação de baixa potência, existem conversores que trabalham com maior potência, mas esse aí eu achei que era relevante eles mostrar. Vamos dar continuidade. O conversor forward, ou conversor direto, é outro tipo de conversor CC-CC magneticamente acoplado. Para análise, assumimos que a corrente através de LX, né, esse meu indutorzinho aqui de saída, é contínua. Esse conversor apresenta um transformador de 3 enrolamentos, onde N1 e N2, aqui ó, N1 e N2, permitem a transferência de energia da fonte para a carga, enquanto que N3 provê um caminho para a corrente de magnetização durante a etapa em que o interruptor está aberto, levando a corrente de magnetização a zero antes do início de um novo ciclo de comutação. Utilizamos aqui um modelo de transformador ideal de 3 enrolamentos, enquanto que a indutância de magnetização LM está disposta em paralelo com o bobinado do primário, aqui mostrado. Observe que esse conversor transfere energia da fonte para a carga durante a etapa de condução do interruptor DT. No caso do conversor flyback,
a transferência ocorre durante a etapa de abertura do interruptor, ou 1-DT. Aqui podemos visualizar o circuito equivalente durante o período em que o interruptor está conduzindo. Minha chave VS aqui fechada. A tensão aplicada no primário e na indutância magnetizante é igual à fonte VS. Veja que durante essa etapa a tensão de saída V2 é igual a VS, né, ó, meu VS, vezes a relação de transformação N1 para N2 aqui, ó. V2 é igual a VS, N2 por N1, que é igual ao Vx aplicado no meu filtro de saída. Assim, a tensão que o indutor LX apresenta nos terminais, ela passa a ser igual à diferença de potencial V2, né, aqui no meu secundário, menos VO, considerado constante. Logo, resolvendo a equação diferencial da corrente através da LX, podemos obter a variação da corrente através desse magnético durante o período de condução do interruptor. Então, fazendo aqui a substituição, né, que V2 vai ser VS N2 por N1 menos VO, isso vai ser igual à equação diferencial para o meu indutorzinho LX aqui. Resolvendo isso, a gente obtém que a minha variação durante a etapa fechada do interruptor vai ser VS N2 N1 menos VO multiplicado por DT por LX. Muito similar à de um conversor Buck, exceto pela relação N2-N1. Aqui, podemos visualizar o circuito equivalente durante o período em que o interruptor está aberto, ou em bloqueio. As correntes através de LM e LX não podem mudar instantaneamente. Logo, a corrente que circula através de LM irá entrar no não ponto de N1, né? Ó, meu LM aqui ele recebeu energia, a corrente através dele cresceu, e aí durante a abertura, essa corrente aqui ela passará a circular através do primário do meu transformador. Logo, a corrente que circula através de LM irá entrar no não ponto de N1, e esta irá circular através de N3 pelo também não ponto. Então a corrente ela entrou pelo não ponto, ela vai sair aqui, ó, pelo não ponto de N3. Então você vê aqui que ela sai e retorna aqui para a fonte VS, mantendo essa circulação de corrente. Assim, o diodo D3 irá se tornar diretamente polarizado, permitindo que a energia armazenada em LN seja devolvida à fonte VS. Então aquele meu diodozinho que está aqui em cima, né, foi polarizado diretamente e permite a transferência de energia de LN para a fonte VS. A tensão que o indutor LX apresenta nos terminais ela é igual a Vx menos VO, onde Vx é igual a zero, uma vez que o diodo de roda livre se torna polarizado diretamente, mantendo a circulação de corrente. Então, meu secundário aqui, né, esse diodo aqui ele passou a se tornar polarizado diretamente, esse aqui reversamente sendo bloqueado, o que leva à descarga, né, do meu indutor LX aqui para a saída. Então, a tensão aplicada aqui no LX passa a ser basicamente menos VO, o que leva a essa nova equação diferencial durante a etapa aberta. Resolvendo para a operação em regime permanente, a variação líquida da corrente no período deve ser zero. Assim, realizando a substituição das variações e realizando uma operação algébrica com o objetivo de determinar VO, podemos obter a tensão de saída do conversor direto, vista aqui nessa equação. Veja que ele é resultado muito similar ao conversor Buck em CCM, porém com a incorporação da relação de transformação N2 para N1. Aqui nós temos as principais formas de onda para o conversor direto, ou forward. Temos a corrente através do indutor e a saída, meu LX, a corrente através aqui do primário e do secundário, e do enrolamento terciário durante a etapa de desmagnetização. Também temos a tensão aplicada logo após os diodos D1 e D2 aqui, em Vx, certo? Uma vez que o circuito se comporta de forma muito similar ao conversor Buck, a ondulação de saída também é similar, como visualizado aqui nas expressões, certo? Então aqui é similar à do conversor Buck. Também temos a relação da ondulação referente à resistência séria equivalente do capacitor saída, uma vez que esse geralmente é dominante sobre a tensão da ondulação, considerando apenas a capacitância ideal. O conversor direto, a duas chaves, é mostrado na figura. Este é uma variação do circuito apresentado anteriormente. Ele irá apresentar dois interruptores que são comandados de forma simultânea. Então esses dois interruptores aqui, ao serem comandados, eles irão aplicar VS aqui no primário do transformador. Eles são comandados de forma simultânea. Quando os interruptores são comandados a conduzir, a tensão aplicada no primário do transformador ela se torna igual a VS. A tensão de secundária é positiva e ocorre a transferência de energia à carga. Também irá ocorrer crescimento da corrente magnetizante, uma vez que a LM fica conectado em paralelo com a fonte. Durante a abertura de ambos os interruptores, o diodo D1 bloqueia a circulação da corrente ILM para o secundário, né? Aqui, ó, forçando com que os diodos D3 e D4 conduzam a corrente de magnetização de volta à fonte VS durante essa etapa.
Assim, a tensão aplicada em LM é igual a menos Vs, levando a um decrescimento simétrico da corrente de LM, o que irá impor uma razão cíclica inferior a 0,5 para garantir a correta desmagnetização do núcleo durante cada ciclo. Uma característica relevante desse conversor é que a tensão sobre cada interruptor durante a etapa de bloqueio é igual a Vs, enquanto que no Ford, ou conversor direto, ela será igual a Vs, que multiplica 1 mais N1 por N3, o que é importante em aplicações de elevada tensão. Então, nesse caso aqui, durante a etapa de abertura, aqui, né, esses interruptores que estariam aqui abertos só enxergam Vs nessa situação. Já no conversor Ford, conversor anterior, essa tensão aqui ela vai ser a reflexão, né, de Vs, tá, para a relação N1-N3, respectivamente. Associado, né? Outro conversor CCCC que apresenta isolação é o push-pull, mostrado na figura. Como no caso do conversor direto, a indutância de magnetização não é um parâmetro de projeto. Os interruptores SW1 e SW2, mostrados na figura, são comutados defasados de 180 graus e apresentam razão cíclica máxima de 50%. Durante a etapa de condução do interruptor SW1, a tensão Vx nos terminais antes do filtro LC é obtida por meio da tensão aplicada no primário e refletida para o secundário através da relação NS por NP do elemento magnético, como nós vemos aqui. Dessa forma, podemos obter a tensão que o indutor LX apresenta nos terminais, sendo expressa por meio dessa relação aqui. Não, VLX é Vx menos VO, que é o meu primário, a minha tensão Vs refletida pelo transformador menos VO. Logo, a variação da corrente LX durante essa etapa vai ser resolvida por meio da equação diferencial do indutor LX. Com isso, durante essa etapa, fazendo aqui a manipulação algébrica, a gente obtém essa expressão para a minha variação da corrente. Esse mesmo processo irá ocorrer durante o período em que o interruptor SW2 está conduzindo. Quando da abertura de ambos os interruptores, a tensão Vx ela será igual a zero, certo? Nessa etapazinha aqui. Logo, a tensão que o indutor apresenta nos terminais é igual a VO. Assim, a taxa de decrescimento na corrente LX ela será expressa por Vx menos VO, relacionada ao período com que esses dois interruptores estão abertos. Logo, será menos VO por LX, que multiplica 1 menos meio, 1 sobre meio, menos D pelo meu período de comutação. Uma vez que a variação líquida da corrente através do indutor ela é zero, para operação em regime permanente e estável de operação, tá? Nós resolveremos essa associação, né, das variações, igualando a zero, substituindo aqui esses valores nessa expressão e fazendo a manipulação algébrica, obtemos a relação de saída para o conversor push-pull. Nesse caso, VO é igual a 2Vs, que multiplica NSNP por D. A ondulação da tensão é obtida de forma similar do conversor Buck e aqui visualizada na expressão. Aqui podemos visualizar as principais formas de onda para o conversor push-pull. Veja como os comandos dos interruptores são defasados de 180 graus, né, para SW1 para SW2. E a tensão Vx, veja que fica com o dobro da frequência de comutação relacionada. Caso a razão cíclica seja superior a 50%, ocorrerá curto-circuito através do primário do transformador. No mercado, existem diversos CIs, por exemplo, SG3525 ou TL494, que permitem o acionamento e controle desse tipo de conversor. O conversor em ponte completa é visualizado na figura. Este opera de forma similar ao conversor push-pull. Quando SW1 e SW2 aqui, são comandados a conduzir, a tensão no primário do transformador é igual a Vs. Por outro lado, quando SW3 e SW4 são comandados a conduzir, a tensão do primário se torna igual a menos Vs. Veja que Vx no secundário é igual a Vs, que multiplica a relação de transformação, Ns por Np, durante este período em que os interruptores estão conduzindo, apresentando uma forma de onda similar do push-pull. Logo, a equação da tensão de saída também é similar. Um ponto relevante deste conversor é que a tensão máxima sobre cada interruptor é igual a Vs, enquanto que no push-pull e no conversor direto, ou forward, de interruptor único, a tensão é 2 vezes Vs. Aqui podemos visualizar as principais formas de onda envolvidas na operação do conversor em ponte completa. Veja a similaridade de operação do conversor push-pull. Comandos, né? Tensão aplicada no primário e a tensão refletida aqui para o secundário, sendo Vx. O conversor meia-ponte ele é mostrado na figura. Este apresenta capacitores C1 e C2 de valor considerável e simétricos. A tensão de entrada Vs é dividida igualmente entre os capacitores, de tal forma que sobre cada um deles ficará Vs sobre 2. Os interruptores SW1 e SW2 são comandados de forma similar do push-pull, onde a tensão de primário durante a etapa de condução se torna igual a Vs sobre 2.
A tensão de saída Vx também é similar do push-pull e do ponte completa, porém com a amplitude sendo metade do valor. Assim, a tensão de saída VO pode ser obtida através dessa expressão aqui. Veja que não incorpora aquele fator 2 aqui do ponte completo. Neste conversor, a tensão sobre cada interruptor do primário é igual a Vs. Essa topologia é largamente empregada em fontes ATX de computadores, pois apresenta uma série de vantagens técnicas e financeiras sobre outras previamente apresentadas, principalmente para a faixa de potência e tensão de trabalho da maioria das fontes comerciais. Podemos visualizar as principais formas de onda envolvidas na operação do conversor meia-ponte. Novamente, veja a similaridade de operação do conversor push-pull e a tensão Vx antes do filtro LC. Os conversores vistos até aqui são chamados de alimentados em tensão. Outra forma de controlar a saída é proporcionar uma fonte de corrente e utilizar os interruptores para direcionar o fluxo de corrente. O controle da corrente passa a operar de forma mais vantajosa do que o controle da tensão em alguns conversores. Na figura temos um push-pull alimentado em corrente, onde o meu LX que estava aqui no filtro, ele foi deslocado para a entrada. Um indutor de valor elevado proporciona uma corrente quase constante. Neste tipo de conversor, a razão cíclica deve ser superior a 50%, visando garantir sempre um caminho para a circulação na corrente. Assim, podemos construir as expressões básicas da tensão aplicada no indutor LX. Um detalhe relevante que deve ser considerado é que os períodos T1 e T-off são referentes à ocorrência do tempo de sobreposição, ou não, dos interruptores. Então veja aqui que a minha tensão aplicada aqui na superposição dos interruptores ela é 2 que multiplica 1 menos dt, e aqui, aliás, aqui é na não superposição e aqui é na superposição do fechamento dos interruptores. Esses dois interruptores aqui, eles obrigatoriamente têm que ficar fechados durante algum tempo, tá? Visando garantir a circulação de corrente aqui no indutor. Então, quando dá abertura de 1, certo? Essa corrente que está circulando aqui, ela passa a ser transferida, por exemplo, aqui para esse meu primário, aqui, esse meu primário 2 aqui, por meio dessa minha SW1. Bom, então, quando dá superposição, a tensão aqui em LX, tá, leva a um curto-circuito magnético aqui no transformador. Logo, a tensão aqui em LX será igual a Vs. E quando dá abertura de um interruptor desse aqui, a tensão aqui em LX passa a ser Vs menos a tensão refletida do meu secundário para um desses primários correspondentemente. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando aqui a tensão Vp1 refletida seria VO, que multiplica Np por Ns. As formas de onda auxiliam melhor a visualização da operação onde ocorre ou não ocorre essa sobreposição dos comandos. Então veja aqui que S1 passa um determinado períodozinho de tempo sobreposto junto com o comando de S2. Então quando ocorre da abertura de S1, S2 permanece circulando a corrente. Tá? Então aqui nós temos as principais formas de onda envolvidas no conversor alimentado em corrente, mostradas nas figuras. Durante a operação em que existe a sobreposição dos comandos, a tensão aplicada no indutor VLX é igual à da fonte Vs, enquanto que no restante do tempo, a tensão é Vs menos VO, que multiplica a relação Np por Ns, que é a relação refletida da tensão de saída VO pelo transformador. Aqui podemos visualizar a relação da tensão de saída para este conversor. Observe que a relação é muito similar de um boost, porém incorporando a relação de transformação Ns por Np, como mostrado aqui. Então aqui nós fizemos aqui a incorporação da variação para o meu período de superposição e aqui para o meu período onde não ocorre a superposição. Tá? Isso aqui. Logo, VO igual a Vs por 2 menos D Ns por Np. Até então, vimos conversores isolados com apenas uma única saída. Através da adição de múltiplos enrolamentos, é possível obter mais de uma saída e mais de uma tensão. Aqui podemos visualizar um conversor flyback com duas saídas. Cada uma pode apresentar relação de transformação distinta ou igual. Por exemplo, podemos conceber uma fonte que proporcione mais 5 e menos 5 com um único transformador. Para o controle desse tipo de conversor, geralmente se emprega apenas uma única saída regulada, enquanto as demais ficam dependentes apenas das características da carga e da razão cíclica. Aqui podemos visualizar o conversor direto, ou Ford, com múltiplas saídas. Uma fonte ATX típica apresenta um conversor CCCC do tipo meia ponte com múltiplas saídas para que parte que processa maior potência e um conversor flyback para fornecer energia durante o processo de standby da fonte. Bom, com isso chegamos ao fim dessa primeira parte acerca de fontes chaveadas. Espero que tenham gostado do material que estou lhes apresentando. Se cuide
Abraços e até a próxima!